queria meditar um pouquinho para a gente começar esse ano, esse primeiro sábado, sábado 01, meditando um pouco sobre a vida de Jeremias. Jeremias é um profeta que eu admiro muito. Ao longo da minha vida cristã, eu já recebi muitas profecias e muitos direcionamentos de Deus baseados na vida de Jeremias. Eu tenho ele como uma referência, como um espelho. Apesar dele ter vivido na velha aliança, mas ele viveu algumas coisas com Deus que me inspiram e mexem comigo. Eu tenho esse cara como uma referência para mim, e eu queria meditar um pouco sobre a vida desse cara, para a gente começar esse ano pegando fogo aqui em nome de Jesus. Abre comigo Jeremias capítulo 1. Eu não sei se você já leu esse trecho aqui, muitos conhecem, mas eu queria dar uma relida com você, só para começar. O livro de Jeremias começa no capítulo 1, Deus comissionando Jeremias. Jeremias não se via como um profeta. Jeremias era um estudioso da lei, ele era um estudioso das ciências humanas, ele era um cara estudado, ele sabia escrever, ele tinha conhecimento sobre diversos aspectos da ciência, e Deus chama esse cara, apesar de ser um jovem, apesar de ser alguém muito novo, Deus chama esse cara no versículo 4, ele fala com Jeremias falando o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, e aí aqui é ele mesmo escrevendo, né? Ou algum escrivão, talvez Baruque, mas versículo 5, a palavra do Senhor: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e designei profeta para as nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que você é muito jovem. A todos que eu te enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Quem aqui acompanhou pelo menos um pouquinho daquela novela da Record que contou um pouco da vida de Jeremias? Levanta o braço para eu ver aqui quem aprendeu um pouco sobre a vida de Jeremias através da novela. Por falar nisso, um aspecto bem positivo da Record, assim, são essas novelas. Eu tenho uma crítica positiva a fazer. Elas costumam ser bem baseadas na palavra, apesar de eles colocarem alguns pitacos meio hollywoodianos para dar uma incrementada, né? Mas eu creio que dá para você ir imaginando como muita coisa que você não conseguia imaginar aconteceu, porque eles tornam algo que às vezes é difícil de você imaginar pela falta de algum conhecimento do contexto histórico, e eles trazem aquilo de forma correta ao meu ponto de vista, e é bem interessante. Só um parênteses aqui, a gente está acompanhando agora aquela Apocalipse, não é? E aí já é um pouco mais difícil essa novela, porque o livro de Apocalipse é muito mais simbólico, e eu ainda não tenho uma opinião formada, mas essa novela que falou sobre alguns profetas foi uma novela muito bem feita, e algumas cenas ali foram bem fidedignas mesmo. E Jeremias é esse cara aqui, ele é bem jovem, ele não vê em si potencial para ser um profeta, mas Deus fala com ele e comissiona Jeremias a ser um profeta. Veja que existe algo da graça de Deus, que ele escolhe pessoas que nem sequer tinham pedido algo, enquanto outras pessoas às vezes pedem algo para Deus que não é concedida. Vocês entenderam o que eu falei? Você pode ter ouvido em algum lugar na sua história alguém falando assim: ó, Deus usa pessoas que Deus só usa aqueles que o buscam, aqueles que pedem, né? Bate na porta que vai se abrir. É lógico que existe esse lado, mas também existe um lado da graça de Deus, que às vezes ele escolhe uma pessoa que nem tem interesse em ser usado por Deus e em fazer a diferença em sua geração. Você pode ler sobre a vida de Jonas, por exemplo. Jonas era um cara resmungão. Jonas não queria nada com Deus, ele vivia resmungando do Senhor, e Deus quis usar esse cara. E ele foi usado para levar muitas pessoas ao arrependimento na sua geração. Uma cidade inteira se converteu por causa da sua pregação. Vai explicar isso aí. Foi mais ou menos assim com Jeremias. Talvez ele tivesse alguns planos para a sua vida. Ele pensava em ser um cientista, ele pensava em ser um advogado, ele pensava em ser um servidor público, passar um concurso público aí, botar o burro na sombra. E quando ele era muito jovem, Deus aparece para ele e diz: Jeremias, não quero nada disso.
Quando você estava na barriga da sua mãe, antes de eu tecer você, antes de eu fazer você existir, eu já tinha sonhado com você e já tinha decidido que você seria um profeta para as nações. Jeremias fica a boca aberta e fala: Senhor, não tenho como, eu não sei falar bem em público, eu não tenho habilidade, eu não sei me expressar, e além disso sou muito jovem. Deus diz para ele: não fale que você é muito jovem, eu te escolhi, pronto, ponto final. Você vai, e para onde eu te mandar, eu quero que você vá. Para quem eu te mandar falar, eu quero que você fale. E Jeremias então começa um ministério, e ele nem esperava os momentos difíceis, de dificuldade e de muita amargura pelos quais ele passou ao longo do ministério. Foi um ministério muito difícil, muito sofrimento. Eu não queria estar na pele desse cara. Se você ler o livro de Jeremias e Lamentações inteiro, é só sofrimento. E você às vezes vê o cara levantando a voz para o céu e orando e dizendo: Senhor, o Senhor me enganou. O Senhor o Senhor me iludiu. Não era isso que eu pensava que ia ser o meu ministério. Eu pensava que eu ia ter um ministério bem sucedido, como o dos meus antepassados, de repente falando para as multidões e as pessoas me respeitando como um profeta. E agora eu fico aqui no meio da rua parecendo um mendigo. Jeremias passou o ministério inteiro e a Bíblia não cita uma conversão no seu ministério. Foram mais de 50 anos de profecias, e a Bíblia não fala sobre um momento bem sucedido aos olhos humanos desse cara. Apesar disso, ele era um cara de muita intimidade com Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus sinistra. Deus falava umas coisas para ele muito cabulosas. Se você ler, por exemplo, o capítulo 31 de Jeremias, você vai ver, se você analisar com o discernimento do Espírito Santo, você vai ver que o capítulo 31 de Jeremias fala várias coisas a respeito de Jesus. Se você ler o capítulo 31 de Jeremias, você vê, por exemplo, em determinados versículos, que Jeremias profetiza ali que o Messias nasceria de uma virgem. E ele, 500 anos antes de Cristo, está profetizando e enxergando que o Messias nasceria de uma mulher que nunca tinha feito sexo. No capítulo 31 ainda, ele chega a profetizar sobre a matança dos bebês que Herodes iria decretar na época em que Jesus nascesse. E você vê ele orando, e eu consigo imaginar aquele cara no quarto chorando com lágrimas, e Deus mostra para ele aqui o que vai acontecer daqui a 500 anos, quando o meu ungido nascer. Herodes vai matar vários bebês, ele vai mandar matar várias crianças, e ele não enxerga muito bem, ele não sabe o que é, mas você vê nas palavras dele, ele citando coisas sobre uma nova aliança, sobre um Messias que traria um reino eterno. Para você ter uma ideia, Jeremias profetizou, ele começou o seu ministério profético no reinado de Josias, e durante o reinado de Josias ele profetizou 20 anos. Depois Josias morre e passa o reinado para Joaquim, e Jeremias profetiza por 10 anos. Deus manda ele profetizar: arrependam-se, senão a ira de Deus vai vir contra vocês, vocês serão derrubados pelos seus inimigos. Tirem os ídolos, tirem o pecado, parem de se corromper com as mulheres estrangeiras, parem de fornicar, parem de fazer esses rituais satânicos malignos, essas orgias, esses bacanais, senão vocês vão ser capturados pelos seus inimigos. E depois Joaquim, mais 10 anos falando as mesmas coisas, e enfim o reinado de Zedequias, mais 15 anos pregando arrependimento, pregando para o povo parar, porque senão as consequências haveriam de vir. Sabe o que aconteceu? Depois de 45 anos o povo não se arrependeu. A Babilônia tornou Israel cativo, levou o povo como cativo, matou milhares de velhos, de crianças, de mulheres. E no final da vida de Jeremias, aos olhos humanos seria um ministério completamente fracassado. Ele vê Nabucodonosor mandando incendiar o templo e destruir completamente Jerusalém, e ele é deportado para o Egito, onde a tradição vai dizer que ele foi decapitado. Por que isso? Como é que pode um homem de Deus exercer um ministério por 50 anos e depois a sua voz simplesmente é calada, e você olha para o povo de Israel cativo na Babilônia e parece que nada do que ele fez adiantou? Sabe, essa semana eu estive limpando bastante cocô, trocando bastante fralda, e me deu tempo para pensar muitas coisas. E uma das coisas que eu pensei, Deus me levou a pensar sobre as igrejas da Europa e algumas igrejas dos Estados Unidos. Eu não sei se você sabe, mas
A Europa, que foi um grande berço do Evangelho, a Europa que inclusive foi o continente que pregou para o Brasil. Nós somos cristãos hoje porque missionários europeus vieram da parte do Senhor para pregar o Evangelho para nós. E hoje, eu não sei se você sabe, mas existem centenas de igrejas na Europa que viraram museus. Ministérios que um dia tiveram milhares de pessoas se convertendo, pregadores famosos, avivamentos conhecidos na história, estudados por teólogos, e hoje são verdadeiros museus. Você entra lá para ver a foto dos membros, a foto dos pastores, você vê o púlpito, você vê a catedral. Oh, que legal, olha só. Fiquei pensando em Jeremias, eu fiquei pensando nessas igrejas, fiquei pensando em quantos ministérios bem-sucedidos, com o passar do tempo, foram terminando aquilo que Deus tinha colocado no seu coração e parece que simplesmente a chama se apagou. Por que isso acontece? Se você vai lá em 1904, você vê um grande avivamento em Gales, liderado por Evan Roberts. Você vê um cara que é um dos grandes heróis da fé. Você depois estude sobre ele, o avivamento em Gales. Você vê que aqueles irmãos viveram algo glorioso. Igreja que experimentou o mover de Deus na entrada do século 20. E você vê enfermos sendo curados e as pessoas sendo levadas para as ruas, e sinais e prodígios, os pregadores fazendo apelos, e milhares de vidas entregando os seus corações ao Senhor. E hoje as igrejas são museus. Se você for lá na Rua Azusa, 1906, o grande avivamento na Rua Azusa. Quem já ouviu falar do avivamento na Rua Azusa? Vai lá para você ver o que é a igreja da Azusa hoje. Por que isso? Nós ouvimos tantos avivamentos no século XX, avivamento em Pensacola, avivamento nas Ilhas Fiji, tantos avivamentos, e parece que naquele momento da história Deus preparou uma onda que iniciou naquele lugar, e homens quebrantados fizeram a diferença. E por que isso não perdurou até hoje? Por quê? Eu fiquei meditando nisso e buscando a resposta para essa pergunta, porque eu estava começando o ano e eu dizia assim: Senhor, eu não estou aqui para construir um museu. O Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. 2017 eu vi milagres na minha vida. Eu vi pessoas sendo curadas aqui dentro. Eu vi pessoas sendo curadas na rua. Eu vi pessoas voltando para Jesus quebrantadas. E eu fiquei dizendo: meu Deus, não me deixe ser como esses caras que viram um avivamento e depois de 10 anos a igreja, o prédio e é somente um objeto de história, um museu, e não se ouve mais falar da igreja de Cristo naquele lugar. Não estou nem aí para a parede. Por mim, isso aqui no futuro pode até virar um museu, se Deus quiser. A gente muda para Fonte Nova ou para algum lugar maior, e Deus faz o que quiser aqui. Não estou falando de parede, mas cadê a igreja ali? O que aconteceu? Onde foi o erro daqueles caras que o fluir do avivamento parou? Onde foi que eles erraram? Onde foi que Jeremias errou? Que a pregação dele não deu continuidade? Eu fiquei pensando muito sobre discipulado. Sabe, a chave tremenda que Jesus nos ensinou para a transmissão do legado do Evangelho, das boas novas, tem que ser sempre através do discipulado. Esse é o Evangelho. Não existe legado sem discipulado. Não existe legado no seu chamado se você não gerar discípulos. Você está me entendendo? Não adianta você ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus de sucesso, ser uma grande referência para a sua geração, se você não formar discípulos. Você imaginou se Jesus tivesse vindo e feito aquilo tudo e morrido pelos nossos pecados, mas não tivesse formado pessoas? O que ia acontecer? Ele ia subir aos céus, e quem ia propagar as boas novas? Ele nos ensinou o caminho. Pegou 12, pegou 70, pegou 120, foi formando os caras e disse: olha, é assim que vocês vão fazer. Eu vou subir, vocês fazem dessa forma. O seu sucesso como cristão não está na sua vida, mas na vida dos seus discípulos. Ah, mas eu não sou líder de célula. Não estou falando de líder de célula. Eu não estou falando de qualquer tipo de estratégia
ou de qualquer tipo de trabalho que a sua igreja ou outra congregação desenvolva. Eu estou falando de cristianismo. E cristianismo está necessariamente vinculado a discipulado. Se você não foi discipulado por alguém e você não está discipulando pessoas, você é um péssimo cristão. Ah, mas eu sou o melhor baixista do ministério de louvor. Ah, eu sou o Neymar do ministério de intercessão. Pastor Enéida não dorme se não falar comigo na intercessão. Eu sou o cara do ministério de intercessão. Sim, mas não está fazendo discípulos. Você não é um bom cristão. Você não está fazendo o que Jesus deixou como foco para você fazer. Ah, mas eu não falto uma rede de jovens. 2017 foram todos os sábados aqui e nenhum batizado. Ou então pare de falar isso para não me envergonhar. Porque se você vem todos os sábados e em 2017 ninguém se batizou através da sua vida, fala para o irmão que está do seu lado: se você fez isso, você é um bananão. Você é um banana. Você tem muito que melhorar. A sua visão de cristianismo está deturpada. E eu cheguei a uma conclusão: que se nós não fazemos um legado através do discipulado, formando cristãos maduros, nós estamos perdendo tempo e o avivamento nunca vai ser sustentável até a volta de Cristo. Se nós queremos um ano de avivamento sustentável, e se nós não queremos perder o que Deus fez até agora, nós temos que transmitir o que Deus depositou em nós para aqueles que estão vindo depois de nós. Alguém pode dizer um amém bem forte aí? Amém. Pode ser mais forte ainda esse amém? Amém. Não importa, deixa eu te dizer uma coisa. Não importa se você de repente não é pastor, ou se você não tem um cargo importante na igreja, ou se de repente, por algum motivo, os irmãos em Cristo ainda não reconheceram um chamado em sua vida. Se você é cheio do Espírito Santo, e se você recebeu o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, você já tem algo valioso demais para ficar retido dentro de você. Está me entendendo? E por que você não está fazendo isso então? Eu acho que eu arrisco dizer com muito temor que talvez a falha de Jeremias, é lógico que ele pode ter tido as suas dificuldades, mas a maior falha dele foi não ter conseguido formar um sucessor. Porque se ele consegue formar um outro sucessor, o trabalho não ia parar. Lógico que a Bíblia não fala muito sobre esse aspecto da vida dele, mas eu queria focar hoje nesse aspecto, porque eu acho que o nosso dever como cristãos no ano de 2018 é formar outros cristãos maduros e com o caráter de Cristo. Nós temos falhado nisso. Nós temos falhado em ser uma igreja que forma discípulos de qualidade. Quando eu falo nós, eu estou falando da igreja de modo geral, da igreja no Brasil. É muita gente sem profundidade, é muita gente vivendo um evangelho superficial, preso a coisas passageiras e secundárias, e esquecendo de fincar as suas raízes em Cristo. Você pode de um lado festejar muito, porque o número de cristãos no Brasil cresce a cada dia, e todos os dias Deus tem acrescentado muitos cristãos. Apesar disso, nós somos uma das nações do mundo com mais pessoas que saíram de dentro das igrejas. Nós somos, eu não tenho algum estudo sobre isso, mas eu tenho certeza absoluta que o Brasil é uma das maiores nações do mundo em termos de desviados ou afastados do Evangelho. Eu não tenho dúvida disso. Basta você sair para pregar comigo um dia na rua que você vai ver que eu estou falando a verdade. É muito difícil você falar de Jesus para uma pessoa que nunca frequentou uma igreja. Quem já teve essa experiência pode confirmar comigo aqui? Levanta o braço para ver. É muita gente que um dia esteve aqui dentro na comunhão dos santos e hoje está lá fora. Porque uma igreja onde homens e mulheres maduras não incendeiam os seus neófitos, os seus filhos na fé, ela faz com que os mais jovens, os mais novos na fé se desanimem e não despertem o interesse em perpetuar o avivamento. É por isso que nós não acreditamos num modelo de igreja centralizador. Uma pessoa está endemoniada, liga para o bispo. Liga para o bispo, papai, vai você.
Liberta aquela pessoa, porque você tem algo dentro de você que pode libertar ela de Satanás. Vi que chegou uma pessoa nova na igreja. Vamos ligar para o pastor Rafael para consolidar aquele jovem novo ali e ensinar a porta do reino. Deixa eu comer o cocô lá. E vai, pega a porta do reino e vai ensinar para ele sobre arrependimento, sobre batismo. Eu estou trocando cocô. E fede, viu? A falta de investimento na formação e no amadurecimento tem gerado uma geração superficial. E eu vejo também essa falta de amadurecimento se revelando em outros aspectos da nossa vida. Deixa eu te dar um exemplo. Presta atenção aqui, porque eu tenho alguns números bem interessantes para você. Eu tenho percebido que principalmente homens, sexo masculino dentro da igreja, tem se revelado como uma geração, não só dentro da igreja, mas no mundo, tem se revelado como uma geração retardada. Nós somos uma geração muito precoce em alguns aspectos e retardada em outros. Vou te explicar. É comum você ver no Brasil, você já deve ter visto algo parecido. Meninas e meninos com 10 anos de idade, com muita informação sobre sexo. É ou não é? Sobre forma de vestir. Eu tenho certeza que na minha geração, quando eu era criança, não era comum você ver uma menina de 8 anos se maquiando e colocando uma roupa bem apertada e toda produzida para ir para um shopping. 8 anos era uma criança. 8 anos, eu posso estar errado e minha memória ser bem curta, mas eu tenho uma noção de que na minha época, uma menina de 8 anos ainda estava brincando de boneca. Eu não sei se eu estou errado, eu também não sou tão velho assim. Mas a minha referência de uma menina de 8 anos é uma criança ainda. Hoje, quando você vai ver uma menina de 8 anos, ela já vai para festa, ela já vai para reggae, ela já bebe, em alguns casos escondido dos pais, ela já fica. Tem até uma palavra que, para você ver como eu sou babaca, eu não sabia que existia essa palavra chamada crush. E Jéssica outro dia estava me falando sobre crush. Eu disse que gíria bizarra, crush, negócio de crush, mas é mais ou menos isso, né? Um carinha que na minha época era ficar, é meio ficante. Hoje eu acho que é isso aí, né? Me perdoem se eu estiver falando tudo errado aqui, mas hoje é normal você ver uma geração de meninos e meninas que muito precocemente aprende sobre coisas que a nossa geração, não Sandro, não Jorge, não estava acostumada. Por outro lado, você vai chegando aos 20, 30 anos e você vê uma geração que é muito retardada em alguns outros aspectos. Vou te dar um exemplo. De 20 anos para cá, aumentou em 100% o número de jovens entre 20 e 30 anos que ainda moram com os pais. Escutem aqui. 1/3 dos homens hoje, 1/3 dos homens, 33,33% dos homens entre 20 e 30 anos ainda moram com os pais. Isso é um aumento de 100% nos últimos 20 anos. Tudo bem, eu não estou dizendo aqui que se você tem entre 20 e 30 anos e mora na casa dos pais, você é retardado. Não é isso que eu estou querendo dizer, senão a grande maioria aqui seria. E eu também casei com 21, então eu era bem retardado então. Mas o que eu estou querendo dizer é que esse é um fator que nos mostra uma tendência em que a maturidade financeira e profissional e a maturidade para começar a gerar uma família e a sua independência no que diz respeito a se autossustentar está ficando para uma idade cada vez maior, ok? Não estou dizendo que você é retardado, mas eu quero que você perceba que isso é um fator que nos chama a atenção, porque cada vez mais a mentalidade de adolescência está se prolongando nos homens da nossa nação. Estão entendendo? Deixa eu ver mais alguma coisa para te dizer aqui. Olha só, uma pesquisa mostra que todo homem, ouça isso aqui, dos 18 até os 42 anos de idade, eles mudarão de emprego pelo menos 11 vezes. Essa é a nossa geração.
Um homem entre 18 e 42 anos, ele muda de emprego pelo menos 11 vezes. Lógico que tem alguns que fogem à regra e mudam menos, mas eu vejo nisso aqui uma geração de homens que não tem constância para focar num sonho ou num projeto pessoal e ficam migrando de uma tentativa para outra, e isso também é um fator que nos chama a atenção. Porque a nossa geração é extremamente falha no que diz respeito à constância, à maturidade de você fazer um projeto de vida e começar um projeto e ir até o final. É ou não é? Fala a verdade, se a nossa geração não tem dificuldade nisso. Você começa um livro, quando chega na página 100 você esquece, já pula para o outro, e já pula para o outro, se pular. Você começa uma faculdade e muda 3, 4, 5 vezes até achar o curso que você quer. A gente vê isso na igreja. Cansei dessa congregação. Acabou Piromaníacos, esse ano o nome é Fogo Maníacos, e agora não gosto de Fogo Maníacos, eu preferia Piromaníacos, então eu vou mudar para a igreja que o nome seja Piromaníacos. Estão entendendo? Oh não, cadeira cinza, não quero, vou mudar. Muda de congregação. Em todos os aspectos da vida dessa geração, ela tem se manifestado como uma geração inconstante, que não tem palavra. Fala a verdade, hoje você confia na palavra de alguém sem um contrato? Não confia. Antigamente era no fio do bigode, ó. A palavra vale muito. É assim, ponto. Sua palavra é o que vale para mim, senão morre. Hoje em dia você não pode levar em consideração a palavra de ninguém. Não tem valor a palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, a nossa geração não tem carência de sinais, de profético e de sobrenatural. Essa não é a carência da nossa geração. Nós temos sido bem-sucedidos nisso. A nossa geração está carente de maturidade, de aliança, de palavra, de honra e de caráter. Nós vivemos numa geração que gosta muito de fogo e gosta pouco de caráter. Cristãos que são cheios do fogo, cheios do manto, cheios de dom, e ainda não aprenderam a parar de mentir, que não conseguem namorar com a pessoa até o fim, que não conseguem namorar sem trair, ou sem fazer sexo antes do casamento. Deixa eu te dar um dado aqui que você vai se você puder, você vai dar um beliscão na pessoa que está do seu lado, ó. A média de idade dos usuários de videogame cresceu para 35 anos. Hoje a média de usuários de videogame é de 35 anos entre os homens. Olha para um homem que está do seu lado e dá um tapa, um pedala Robinho aí. Como é que pode? Gente, isso é a média. É a média. A média de idade dos usuários de Xbox, PlayStation é de 35 anos de idade. Essa é a média. Quem conhece aqui alguém com mais de 40 anos que joga PlayStation ou Xbox? Levanta o braço aí. Olha só quanta gente. Só não me conte que é seu pai, que eu não quero saber. Escuta aqui, por favor. A Organização Mundial de Saúde já considera como um distúrbio o vício em videogames. Quem viu essa pesquisa essa semana? Hoje, para a medicina, ser viciado em videogame já é um problema de saúde pública. Já é como se fosse uma epidemia. Nós temos visto muitos jovens perdendo de ano, ficando endividados, engordando, ficando sedentários por causa de vício em eletrônicos. E o pior de tudo, quer saber o que é? Deixa eu te falar. E eu falo para os homens aqui. Me permitam ser um pouco duro. Mas o grande problema é que esses retardados, eles ficam em casa jogando. E eles às vezes passam mais de 8 horas por dia jogando um videogame. E quando eles cansam de acariciar os controles, eles começam a acariciar o próprio corpo. E aí nós vemos mentes vazias, que dão liberdade para Satanás encher de pensamentos lascivos, e está em casa sem fazer nada, sem um projeto de vida, sem uma conquista para fazer, sem um sonho, e começam a entrar no mundo da pornografia e da masturbação. Eu quero te dar uma notícia aqui. A cada segundo no planeta Terra, $3 mil são investidos na produção de conteúdo pornográfico. A cada segundo, olha aqui, 1, 2, cada segundo
$3.000 estão sendo gastos com produção ou consumo de conteúdo pornográfico no globo. E essa indústria é sustentada por uma geração que não tem projetos, não tem propósito, não tem perspectiva de vida, e estão em casa fazendo besteira porque não tem um sonho, não tem disciplina, não tem maturidade, não tem constância para dizer eu vou até o fim. A pornografia e a masturbação, eu diria que em todo o meu ministério lidando com jovens, 95% dos casos de jovens destruídos por Satanás, eles se envolveram também com pornografia ou masturbação. Eu arriscaria 100% dos casos que confessam para mim, que caem, que saem da igreja, que desistem da caminhada cristã, sustentam esse mercado em que a cada segundo investe $3.000 na produção de conteúdo pornográfico. Você pretende casar? Você pretende construir uma família? Homens, vocês querem uma esposa? Vocês querem cuidar de filhos? Vocês querem sustentar um lar? E ainda não conseguiram vencer masturbação e pornografia? Existe uma frase de um autor chamado Mark Driscoll. Ele é se você ler o testemunho desse cara, Mark Driscoll, ele é um pastor que inclusive ele tem um testemunho de restauração muito bonito. Ele teve que confessar para a igreja um pecado que ele cometeu e Deus restaurou ele. Ele teve que publicar nas mídias sociais algo que ele cometeu, Deus restaurou ele. Ele tem uma história bacana e ele escreveu uma frase que me marcou. Ele disse assim: casamento é para homens e não para meninos. Meninos que se casam não se tornam homens, destroem mulheres. Você acha que um menino quando casa, o casamento vai transformar em um homem de verdade? Meninos que casam não se tornam homens. Meninos quando casam destroem mulheres. Se esse é um problema na sua vida, homens, mulheres, se esse é um problema em nossas vidas, eu acho bom a gente começar a se levantar com uma outra postura em 2018, porque no céu existe uma nuvem de testemunhas olhando para a sua vida. Hebreus capítulo 11 fala que existe uma nuvem de testemunhos que olha a sua vida como se fosse um filme do Netflix. Você já parou para pensar nisso? Tudo bem que nós não, como os católicos às vezes fazem, eles oram para Paulo, eles fazem preces para Paulo, nós não acreditamos nisso, mas eu creio que o apóstolo Paulo, ele tem acesso à nossa vida e ao histórico da nossa vida, ele enxerga isso, não sei se em tempo real ou no futuro, não sei como, mas a Bíblia fala sobre uma nuvem de testemunhas humanas que estão olhando a sua caminhada, e no dia em que você chegar no juízo final e estiver diante de Deus, não foi só Deus Todo-Poderoso que viu os seus pecados e as suas falhas, todos os cristãos de todas as épocas estão olhando para você e esperando como você vai concluir essa corrida. Eles estão como numa corrida de Fórmula 1, na linha de chegada, dizendo: vai, você consegue, não caia aí, não resista um pouco mais, nós confiamos em você para construir o legado que nós ajudamos a construir também. Você consegue, vamos cristãos, resistam, resistam. E o que é que você tem feito com esse legado? Que tipo de olhar você vai ter que encarar naquele dia, quando as pessoas olharem para você e tiverem acesso a toda a sua história, a sua caminhada? Ao dia em que você saiu de um culto como esse e foi para sua casa e você disse: pô, quer saber, eu vou jogar isso tudo para cima, eu vou cair com minha namorada, eu vou transar. Você acha que é só Deus que está vendo isso? Existe uma nuvem celestial olhando para você. Eles torcem por você. Bilhares e bilhares de anjos e demônios estão fazendo um coro no mundo celestial, num universo e numa realidade paralela, esperando qual vai ser a sua atitude. Adão ou Cristo, qual é a sua escolha? Nós estamos numa geração em que é bem difícil ser um pastor, é bem difícil coordenar uma congregação como essa. Você olha para outras igrejas no Brasil e nós vemos que Deus liberou algo extraordinário sobre o Brasil. Existem igrejas fazendo coisas fantásticas na área da música, na área dos eventos. Se você olhar aqui em Salvador, existem congregações que têm um potencial financeiro muito maior e conseguem fornecer aos jovens, de repente, eventos ou convidados ou pessoas de renome no Brasil. É isso que o seu coração anseia? Qual é o foco do seu coração? Por que você está aqui?
Por que você é cristão? É porque você gosta de curtir música boa? É porque você gosta dos pregadores do YouTube? Ou é por causa de Jesus? Você está na igreja por causa da moda gospel? Ou você está por causa daquele que é o fundamento de todas as coisas? O que é que te prende na igreja? Eu vim aqui nessa noite para falar que o sonho que nós temos aqui dentro não pode ser construído com moleques, com meninos, com pessoas que não querem crescer. Eu creio que Deus nesse ano 2018 está preparando homens e mulheres maduros, com o caráter de Cristo, que não se abalam com qualquer ventania, que não se abalam com o tédio, que não se abalam nas primeiras dificuldades, no primeiro problema de relacionamento, na primeira crítica, na primeira exortação. Cristãos maduros, que constantes, que falam: eu estou aqui até o final, eu estou sonhando com vocês até o final, contem comigo, porque eu estou aqui para lutar contra o pecado até o derramamento de sangue. Esse é você. Eu posso ver mãos levantadas aqui. Eu posso ver pessoas que amam Jesus ao ponto de estarem dispostos a serem presos. Existem muitos profetas aí fora pregando tempos de paz, pregando tempos em que na nação brasileira nós vamos viver como se fosse uma grande utopia do céu. Eu creio que realmente Deus vai derramar coisas muito maiores, mas deixa eu te dizer qual é a realidade. Tempos de perseguição estão para começar. Tempos de perseguição cerrada contra os cristãos está para começar e não vai demorar. Eu estou falando a verdade e vocês podem anotar e me cobrar daqui a 5 anos, 10 anos. Porque o futuro não é tranquilo para os cristãos brasileiros. O futuro que nos revela é para homens que estejam dispostos a irem para as covas de leões. Eu creio nessa nação aqui dentro da igreja. Eu creio nessa nação dentro desse auditório. Cristãos maduros, homens de verdade, mulheres de honra, homens valorosos, que são a mesma pessoa quando estão em público e quando ninguém está vendo. Quem é você quando o seu líder de célula não está olhando? Quem é você de madrugada? Quem é você na intimidade do seu banheiro? Quem é você na intimidade da sua madrugada, quando os amigos te convidam para ir para a rave? Quem é você? Eu não estou falando de uma suposta máscara que você talvez use para vir para os cultos, ou para alguém que você representa, um personagem de teatro que você encena quando está dentro da igreja ou na célula. Eu estou falando de você na sua intimidade, quando ninguém vê. Quem é você? Eu creio que através da vida de Jeremias nós podemos aprender sobre constância e sobre maturidade espiritual. Sabe qual é o segredo? Eu anotei aqui para falar para você, eu já estou acabando. Eu acho que o segredo para viver um cristianismo eficaz e para ser uma imitação de Cristo está no entendimento de que você serve a um Deus de missão e que você está em missão. Jesus deixou uma missão para você, e se você está cumprindo ou não essa missão, vai definir se você é um discípulo de Jesus ou não, porque os discípulos de Jesus estão empenhados na missão da compaixão por vidas. Eu fico imaginando aqueles pastores das igrejas da Europa, que hoje são museus. Sabe de uma coisa, eu vou te dizer por experiência própria, eu creio que eles eram apaixonados. Eu creio que eles amavam Jesus, e quando eles fundaram aqueles ministérios, eles estavam pensando: eu creio que o nome de Jesus realmente é poderoso. Eu creio que Jesus veio em carne e ressuscitou, e isso afeta a minha vida. Eu creio que o evangelho é poder. Mas sabe qual foi o problema deles? É que eles não conseguiram formar cristãos com entendimento de missão. A maioria dos cristãos que você conhece não estão atualmente envolvidos na missão do evangelho. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e você mesmo não está envolvido na missão. Eu estava vendo um estudo também que diz que 60% dos cristãos não têm o entendimento de que é obrigatório para eles, é imposto que eles anunciem o evangelho. Enquanto você está aqui no conforto da sua igreja, da sua congregação, vindo sábado após sábado, existem muitos amigos que Deus colocou ao seu redor, no seu network, na sua rede de relacionamento, que não tem a menor concepção do que é a presença do Espírito Santo. Eles não sabem a alegria de descer as águas, eles não sabem como preenche isso aqui. E o que é que você tem feito? Eu queria terminar abrindo algo que Jeremias falou no capítulo 20. Por favor, abra comigo isso aqui. Jeremias, capítulo 20. Jeremias 20,
27, 9, eu vou acabar com esse texto. Eu quero que o Ministério de Louvor já comece a subir aqui. Olha, o texto que eu vou ler, Jeremias já tinha vivido muita coisa, ele já tinha sofrido demais, ele já tinha perdido entes queridos, ele já tinha sido perseguido pelos seus conterrâneos, e ele vai na presença de Deus e faz uma oração muito chocante. Olha o que Jeremias falou para Deus em Jeremias 20, capítulo 7. Como eu te amo. Olha esse texto aqui, cara. Olha o que esse cara falou para Deus. Presta atenção, 7 a 9. Jeremias 20, de 7 a 9. Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Eu sou ridicularizado o dia todo, e todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Agora observa o que ele revelou no versículo 9. Mas se eu digo, não mencionarei o Senhor, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo encerrado dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, mas já não posso. Ouço muitos comentando: terror por todos os lados, denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece, e eles dizem: talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha, e a sua desonra jamais será esquecida. Satanás quer que você caia. Satanás tem um plano, e tudo que ele quer é conseguir fazer com que você contenha esse fogo dentro de você para não anunciar o Evangelho. Mas eu creio que Deus te trouxe aqui nessa noite para reacender uma chama, a mesma chama que ardia em Jeremias. E ele está orando para Deus, ele começa, observa essa oração aqui, é engraçada, porque ele começa dizendo: Senhor, o Senhor me enganou, o Senhor me chamou para esse negócio aqui, mas eu passo o dia inteiro falando tua palavra e os homens zombam de mim. E aí ele começa a falar: mas quando eu tomo a decisão de não falar mais e de reter essa palavra dentro do meu coração, é como se uma chama, uma fogueira acendesse, um fogo cerrado em meu peito, e eu não consigo, eu estou cansado, eu tenho que falar. E aí você vê no versículo 10 o discurso mudando completamente. Ele diz: o Senhor vai adiante de mim como um forte guerreiro, os meus inimigos serão envergonhados. O Senhor vai adiante de mim e eu vou cumprir o meu chamado. Eu queria que você ficasse de pé e deixa eu orar por você nessa noite. Vamos cantar juntos. Se você puder, Beto, apaga a luz para mim, para a gente poder ficar mais à vontade na presença do Espírito.